Vamos falar sobre Martin Scorsese, que novamente apareceu aí nos sites, nos tabloides, eu diria. Porque, cara, o que gostam de inventar que o Martin Scorsese é o inimigo número um dos filmes de herói, né? Caraca, que loucura é essa, né? Ele é pintado como sendo o inimigo dos filmes blockbusters. Sendo que o Martin Scorsese é um cineasta, pra quem não sabe, né? Quem não sabe? Quem é Martin Scorsese? Tem gente que fala isso, né, nos comentários. Quem é esse cidadão aí, esse senhorzinho aí? Esse senhorzinho lá do Up, Altas Aventuras. Quem é Martin Scorsese? Um dos maiores cineastas vivos. Somente. Eu acho, Se não, o maior. Ele é o maior cineasta vivo, na minha opinião. Sim. É simples assim. É só... sabe, é o cara que o Spielberg, por exemplo, reverencia. Sabe qual é? É o cara que o Nolan reverencia. É o cara que todos esses... Todo mundo que se achar aí o máximo, o cara incrível, meu Deus, ele vai tirar o chapéu pro Scorsese. É simples. Não, e é um cara que, assim, não só icônico fazendo filmes, como é um cara icônico protegendo filmes. Sabe? Sim. É um cara que luta sempre pela preservação. Filmes, exatamente. É um cara que tá o tempo todo trabalhando com isso. O tempo todo ele tá promovendo esse tipo de ação, sabe? De preservação. Então, putz, é um cara incrível. E aí eu até quero aqui aproveitar este momento pra dizer que quando a gente falou sobre... Lá as declarações dele lá atrás, né? Acho que foi na época da pandemia, se não me engano, no começo. E ele falou que o cinema da Marvel era montanha-russa, né? Cinema de super-herói e tal. E eu fui uma das pessoas que não concordei muito com a ideia. Aquela entrevista foi uma entrevista torta, né? Essa é a verdade, né? Não, e eu lembro de ter até dito que... toda hora que vão parar o cara, vão perguntar sobre isso pra ele e tudo mais, né? E aí, realmente... Praticamente todos os grandes nomes, assim, né, do cinema. Então todo mundo exatamente virou a pauta, né? Mas naquela época eu achei que, ele não precisava fazer isso, não sei o que lá. Eu peço escusas, porque ele tava certíssimo, cara. Sabe? Eu acho que... Obviamente que agora a gente vai ter aí toda a explicação, porque ele deu uma entrevista gigantesca, não foi só um headline, né? Não foi só aquele... Não pegaram só aquilo pra causar, então tem uma entrevista gigantesca que ele fala muito sobre esse amor pelo cinema e o que ele tá querendo dizer com isso. Mas, cara, desde aquela época, quer saber? Se fosse só aquela frase, ele tava certíssimo, cara. Porque olha aí o que se tornou a indústria hoje. É que naquela época, Rogério, naquela época a gente tinha vindo de Ultimato, né? A gente tava meio que na glória do cinema de herói, assim, na conclusão magnífica e... no auge, a gente pode dizer o auge ali, né, do cinema de herói, em 2019, e aí indo pra 2020 ali. E aí essa entrevista antiga do Scorsese foi muito perguntando sobre a dificuldade dele conseguir fazer os filmes dele, de promover os filmes, e o quanto os filmes de herói, principalmente, porque eles focaram nos filmes da Marvel, né? Mas o que o Scorsese fala, inclusive ele reforça, até hoje em dia, é o mesmo tema, a mesma temática, ele não mudou o ponto de vista dele, porque esse é o ponto de vista do Scorsese desde os anos 80. Desde quando o Scorsese lançou Toro Indomável nos cinemas, nos anos 80, e o filme não foi bem de bilheteria, não foi bem porque outros filmes, naquela época conhecidos como os novos blockbusters, ali, que começou ali com o Tubarão, e depois o Star Wars, etc., acabavam ocupando muitas salas, e o filme dele ficou bem escondidinho, assim, e ele começou a ter dificuldade, a partir dali, de fazer seus filmes, de convencer as pessoas que valia a pena fazer seus filmes. Então, essa batalha que o Scorsese trava não é necessariamente contra filme de herói. Não é especificamente a Marvel. Scorsese é contra a Marvel. Scorsese é contra a DC. Ele não é contra a Marvel, não é contra a DC. Ele não é contra filme de herói. O que o Scorsese é contra, ele é contra o domínio dos blockbusters. O domínio de que uma sala de cinema com 10, né, um cinema com 10 salas, 8, 9 são de blockbusters, e aí não sobra espaço para outros filmes. E aí o que vem na cabeça dele é assim, a impressão que dá para uma pessoa que vai ao cinema, que não tem costume de ir ao cinema e ele vai lá, é que só são feitos esses filmes de heróis, blockbusters, exato, e que não tem espaço para outros filmes. E aí dá a impressão que E não é que ele tá criticando que isso não seja cinema, que não seja arte, que não seja nada disso.
é que existem outros filmes, outros tipos de filmes, e filmes mais artísticos, e filmes dramáticos, e filmes com outras temáticas, que não estão tendo espaço, né? Não, o cinema ficou extremamente refém. Eu acho que o cinema em si e o público acabou ficando totalmente refém, porque a gente, todo ano, o ano cinematográfico, digamos assim, é pautado por esses sucessos que, hoje em dia, de blockbuster, são os heróis, né? Sim. E aí, por exemplo, quando os filmes de herói começam a não ir bem, o cinema não está indo bem. Entende? Como então, foi assim. Esse ano, né? Como foi esse ano, especificamente. Essa é uma discussão que tem que ser realmente feita, cara, porque, sei lá, 85% do orçamento de Hollywood, de todo o orçamento de Hollywood, vai pra esses filmes. Cadê os outros filmes? Como é que vão aparecer novos cineastas? Sim. Como que vai funcionar isso, sabe? Você tinha, ali pelo menos nos anos 90, uma indústria que ajudava, de certa forma, produções indies e tudo mais, e conseguiam aparecer e tal. Mas agora, com esse foco 100% nos blockbusters e ocasionalmente nos filmes de super-herói, você fica muito... Cara, eu acho que cerca demais as pessoas, sabe? E aí a gente acaba encontrando pelo caminho muita gente que acha que cinema é só isso. É isso, né? Entendeu? E é isso que o Scorsese bate, é essa tecla que ele bate, que assim, quanto mais a gente tiver isso, se a gente só tiver isso, o cinema vai ser isso. E aí vai ser... Como é que vai funcionar? Como tá funcionando nos últimos anos? Blockbuster e super-heróis, né? Produtos manufaturados, quase que um fast food de filmes que são feitos numa linha industrial, um atrás do outro, 4, 5 filmes ao mesmo tempo sendo feitos, parece que é tudo o mesmo galpão do Projac ali, sabe? Os filmes sendo feitos basicamente ao mesmo tempo, mesmo formato, mesmas ideias e não quer dizer que dentro do cinema de heróis, dos blockbusters, não tenha qualidade. Isso a gente sabe que existe muita qualidade, entendeu? Seria loucura, né, a gente até falar isso, porque a gente trabalha com isso basicamente, né? E é óbvio que existem filmes que saem fora da caixa, mas não tem como a gente negar, é impossível a gente negar que os filmes têm uma forma. Eles estão com uma forma, eles estão, sabe? E aí tanto que quando sai um pouquinho disso, todo mundo fica maluco, ou é pra mal ou pra bem, né? Se sair um pouco dessa fórmulazinha, e eu não tô falando só de Marvel, não, é DC, é todo mundo, mas porque a Marvel, a Sony, ela tem uma fórmula, a Pixar tem uma fórmula, Star Wars tem uma fórmula, a DC, ela não tem fórmula, e é por isso que a maioria dos filmes dela acabam fracassando, porque eles arriscam demais em algumas coisas, e normalmente dá errado, e aí quando dá certo, sobressai um filme interessante, aí você vê um Coringa da vida, você vê eu não vou nem falar The Dark Knight, porque ele é bem antes, né, bem no começo ali daquela onda de filmes de super-herói ali. Mas filmes que acabam saindo um pouquinho da caixa, sabe? Um pouquinho diferente do The Batman da vida. Ele é um filme diferente, sabe? Mas ainda assim, o que a Warner gostaria de ter, o que a DC gostaria de ter, era uma fórmula mesmo. Pra ter uma fórmulazinha pra lançar os filmes, pra darem certa bilheteria, pra funcionarem, pra gerar dinheiro, porque é isso que eles estão buscando. No fim de tudo, eles estão buscando o retorno financeiro, né? Esse cinema mais blockbuster, comercial, o filme que dá muito dinheiro e que se gasta muito para fazer, que é uma coisa que o Scorsese ele fala muito, que ele não tá conseguindo mais verba para fazer os filmes dele, mas, poxa, o Irlandês teve um orçamento de 200 milhões. Então ele tá gastando um valor que normalmente se gasta em um blockbuster para um filme que não vai dar retorno de bilheteria. Aí você pensa assim, mas poxa, Juras, deixa o cara fazer a arte dele. Eu também, por mim, né? Por mim, na minha cabeça era só isso que existia, inclusive. Pode, só a galera fazendo sua arte sem se preocupar muito com a parte comercial. Mas não tem como. Ele mesmo disse, o Martin Scorsese disse uma vez que ele tava fazendo o Gangues de Nova York, que é um filme, talvez um dos filmes mais blockbusters do Martin Scorsese, com cara de blockbuster do Martin Scorsese, junto com o Hugo ali, talvez, assim, sabe? E aí ele dizendo assim que foi um inferno fazer aquele filme, porque tava o Harvey Weinstein dizendo assim, olha, 4 horas de filme não. Tem que fazer cortes aí pra deixar 2 horas e pouco, porque eu quero colocar em 4 sessões em cada sala, e aí tem que vender e não sei o que, corta isso, corta aquilo,
não vou dar mais dinheiro, não sei o quê. O Martin Scorsese tem que tirar dinheiro do bolso dele pra terminar o Gangs de Nova York. Então, cara, é um cineasta que é romântico, que ama cinema, e que olha a programação de cinema e ele não se vê ali, saca? É como se ele dissesse assim, olha, cara, como é que eu vou entrar aqui nessa lista aqui? Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou conseguir uma salinha dessa, pelo menos, pro meu filme? Será que meu filme vai durar uma semana em cartaz, pelo menos? Porque difícil. Esses outros aqui eu vejo uma freira com 6 salas. Aí o filme do Martin Scorsese não consegue uma sala, Rogério. Eu acho que ele cara, tem... Que loucura é essa, mano? O Christopher Nolan é um cara que acaba sendo um bom exemplo de como você pode sim fazer um filme que não é um blockbuster, né, com um pedigree de blockbuster, é um filme totalmente, né, uma biografia e tal. Só que a grande diferença é que o Christopher Nolan, ele tem uma voz hoje em dia que ele conseguiu, por exemplo, fazer uma coisa que pouca gente fala, mas é que ele conseguiu, por exemplo, fazer esses acordos pro filme dele ficar em cartaz. Não importa. Então, assim, acabou dando super certo, porque o filme ficar em cartaz, claro, foi um grande sucesso na primeira semana, Barbenheimer e tudo mais, mas o filme ficar nos cinemas gerou a renda pro filme, entendeu? Então, cara, o próprio Barbie, eu acho que ele é um blockbuster fora da caixa, porque ele é um filme conversa diferente, que tem uma cineasta com uma cabeça diferente, que conseguiu trazer um pensamento pra um... Sabe, não é aquele filme que a gente pega assim, pega o cérebro, joga fora, não é, o Barbie não é isso, entende? Então, dá pra fazer. O negócio é que é o seguinte, os caras pensam, mas, poxa, quanto custou e quanto eu vou receber? E faz as contas, e tal. Você fazer isso, é claro que é saudável pra tua empresa, que os filmes deem lucro, certo? Mas, cara, você precisa também gerar... pensar no futuro, porque não adianta você ficar só fazendo o mesmo filme toda hora, porque olha aí o cinema de herói como cansa. Então, assim, precisa procurar novos cineastas, procurar novos gêneros, procurar novas ideias, novas obras, novas ideias. Você precisa bancar esses caras que Spielberg, Scorsese, esses caras, você precisa trazer filmes desses caras, porque mesmo estando muito tempo no mercado, toda vez que sai alguma coisa nova, é alguma coisa realmente nova, é uma coisa fresca, sabe qual é? O Scorsese podia ficar o resto da vida fazendo filme de mafioso, não sei o que tava tudo bem pra ele. E não, ele procura coisas diferentes pra fazer. Sim. Você gostou ou não? Por exemplo, eu não gosto do Silêncio, mas ele quis fazer e fez e é um filme bonito, entende? Então, eu acho que a indústria, fazendo o que ela tá fazendo agora, ela tá se canibalizando. Eles não estão pensando no futuro, sabe? E eu acho que o Scorsese é um cara que sempre pensou no futuro do cinema. Sabe? Ele pensa no passado, né? De fazer a preservação. Ele tá sempre reclamando no presente, porque ele tá vendo as coisas indo pra um caminho que não é o caminho que ele almejaria pro cinema, sabe? Pra arte em si. E ele tá pensando que no futuro... Pode ser que tenha muita gente aí que infelizmente, não vai saber o que é, sabe? Diferenciar o que é um filme feito a toque de caixa, um filme feito num formato, com um cinema original, com, sabe? Trazendo uma linguagem diferente. Tu falou do Nolan, né? A gente pega o Nolan, pega o Denis Villeneuve, por exemplo, diretor lá de Duna. São diretores que eles... tentam fugir um pouco da caixinha, né? Tentam fazer um cinema que tem as aspirações de um cinema mais artístico, desses grandes nomes. Gente, aqui, ó, Scorsese aqui, e tá, Nolan, Denis Villeneuve, tá bem aqui, tá? A disparidade é muito grande. Mas como eles conseguem fazer um cinema mais autoral, artístico, mas também são comerciais, sabe? Eles entenderam o jogo. Cara, pra eu conseguir fazer meu filme do jeito que eu quero, do tamanho que eu quero, eu tenho que render. Então eles souberam dosar e entrar no jogo de Hollywood. Tiveram que se adaptar a esse negócio. O Scorsese, ele é resistente a isso. Porque o Scorsese, ele é artista pleno. Ele é um artista pleno.
Ele quer fazer a arte, ele quer fazer o cinema. Mas os filmes do Scorsese, eles não vão bem de bilheteria há muitos anos. Muitos anos. E esse sempre foi a batalha dele, porque ele diz o seguinte na entrevista dele, vou colocar na tela aí. Martin Scorsese foi perguntar... Cara, essa entrevista é maravilhosa, tá? Se você tiver a oportunidade de ler as fotos gigantes aqui do Scorsese, ó. Maravilhoso aqui. A gente tem uma... Vocês viram que a gente tem uma particularidade, eu e ele, quando a linha ficar branca, vai ficar igualzinho, hein? Cara, essa entrevista é maravilhosa. Entrevista aqui de Zach Baron. É tipo um perfil, né? Ele fez um perfil do Martin, conversando com o Martin Scorsese. E ele fala, eu tenho que descobrir quem diabos eu sou, o Martin Scorsese diz. E aí ele fala sobre toda a história dele. A gente vai deixar o linkzinho aqui, porque essa matéria vale demais. Vale a pena ler. Mas a gente quer pegar esse recorte falando especificamente da indústria, né? E aí o Zach, ele pergunta aqui pro Martin Scorsese. O que você acha que mudou na indústria para que um cineasta tão talentoso e dedicado como você simplesmente não consiga fazer os filmes que deseja? E aí o Martin Scorsese fala, bem, a indústria acabou. Em outras palavras, a indústria da qual fiz parte, estamos falando há quase 50 anos atrás, é como dizer alguém que fez filmes mudos em 1970. O que você acha que aconteceu? Nos anos 70 só se fazia filmes coloridos e falados. E aí alguém fazer um filme mudo nos anos 70, meio que não... A impressão que não encaixa, não dá certo, não funciona mais. Ele tá dizendo que o cinema que ele faz hoje em dia, inclusive, a impressão que ele não encaixa com o cinema de hoje, sabe? Não encaixa com o que funciona no cinema de hoje, né? Faz muito sentido isso daí. E aí o Zach, ele comenta aqui e faz as ponderações com o Scorsese. Mas claro, o Scorsese tem teorias. Os estúdios, disse ele, não estão mais, aspas aqui, interessados em apoiar vozes individuais que expressam seus sentimentos pessoais ou pensamentos pessoais, ideias e sentimentos pessoais com um grande orçamento. E o que aconteceu agora é que eles classificaram isso com o que chamam de indies. Estou colocando o Martin Scorsese numa categoria chamada indie. Cara... a parada é isso que eu falei, assim, porque fala assim, não, mas os grandes estúdios, eles apoiam, olha aí, os cineastas de terror também, tal, os caras, faz filme com 20 milhões, 10 milhões, entendeu? O Scorsese, cara, ele não vai fazer um filme meia boca, ele prefere, é melhor não fazer nada, na opinião dele, sabe, pra ele fazer um filme que não vai ter a fotografia que ele acredita, que não vai ter o elenco que ele acredita, ele prefere não fazer. E eu acho que ele tem voz, ele é um cara que, né, que eu acho que ele deveria poder fazer o que ele quiser. Sinceramente, eu acho que, cara, você pega um estúdio grande aí e faz 10 filmes de herói e banca um do Scorsese, cara. Não vai dar o retorno, whatever. Você vai ter pro resto da sua vida, sabe, um filme produzido e dirigido pelo Scorsese, cara. Ele tá lançando agora o Assassinos da Rua das Flores, né, e... É o filme que ele já finalizou e tudo, já foi exibido em vários lugares, extremamente elogiado. E o próximo projeto dele é sobre Jesus. Então tu imagina o que é que a gente... Esse vai ter um financiamento, né? Ou não vai ter? Tem que ter um financiamento aí, né? Depende do ponto de vista dele. O Zach, como comenta aqui, né, o autor da matéria, né? Scorsese é frequentemente considerado um defensor retrógrado de como as coisas costumavam ser, em parte por causa do seu trabalho com a Film Foundation, a organização sem fins lucrativos que ele ajudou a fundar e desde então preservou e restaurou centenas de filmes, mas não é exatamente tão simples. Ele acredita que o cinema não está morrendo. Aspas aqui para o Scorsese. Acho que sempre haverá cinema, porque as pessoas querem vivenciar isso juntas. Mas ao mesmo tempo, os cinemas têm que se esforçar para torná-los lugares onde as pessoas queiram ir e se divertir, ou queiram ir e ver algo que as comova. Cara, palavras fortes, né, do Scorsese aqui sobre um assunto que realmente faz total sentido. O cinema, ele tem que ser atrativo. As pessoas, elas querem ir pro cinema para assistirem coisas que chamem a atenção delas. Se você só tem um tipo de filme, se você só tem filme de super-herói e a pessoa não gosta de filme de super-herói, ela não vai ao cinema. A regra é básica. Aí a gente já falou aqui diversas vezes. Se você tem um catálogo, né? Você abre lá o site de ingressos e você olha e tem 15 filmes em cartaz,
com certeza algum vai chamar a sua atenção. Agora, se você só tem 4, 5 ocupando todas as salas e for sempre os mesmos tipos de filmes, você não vai ao cinema. A pessoa não vai, mano. A pessoa não vai, Rogério. Porque hoje em dia a ideia deles é que você vá mais de uma vez, inclusive, assistir o mesmo filme. Ao invés de você assistir filmes diferentes, você vai assistir o mesmo filme várias vezes. É loucura. E depois não tem nem como a gente reclamar de gente que acha que cinema é só isso daí mesmo, tá? Porque se o cara vai no cinema, se tudo que ele encontra é sobre isso, se tudo que vai ter oferecido pra ele é isso, ele vai só achar que existe isso mesmo. É simples, cara. A gente tá criando isso, sabe? Não existe a opção, você não procura, você também não procura, e a gente vai recebendo o enlatado, né? Que chamavam de enlatado antigamente. É isso, cara. Martin Scorsese disse o seguinte: o perigo que os filmes de franquia, de entretenimento, de quadrinhos e todos esses grandes blockbusters causam aspas para Scorsese, o perigo é que isso está causando a nossa cultura, porque haverá gerações que pensarão que os filmes são apenas isso. É isso que os filmes são na cabeça dessas pessoas. E aí o entrevistador fala, né? Eu acho que as pessoas já pensam isso. E aí o Scorsese, né, com a sua habilidade, disse o seguinte, ó. Eles já pensam isso. O que significa que temos que lutar com mais força. E tem que vir do nível popular. Tem que vir dos próprios cineastas. E você terá, você sabe, os irmãos Safdie, você terá o Chris Nolan. E entende o que eu quero dizer? Acerte-os de todos os lados. Acerte por todos os lados e não desista. Vamos ver o que você tem. Vai lá e faça. Vá se reinventar. Não reclame disso. Mas é verdade, porque temos que salvar o cinema. Essa frase é muito forte, né? Nós temos que salvar o cinema. Aí o Zeke, ele complementa aqui a matéria sobre Scorsese, né? O cinema pode ser qualquer coisa, disse Scorsese. Não precisa ser apenas o sério, né? O filme sério. Ele pode ser qualquer coisa mesmo, de verdade. Mas, aspas para o Scorsese, acho que o conteúdo fabricado não é realmente cinema. São palavras fortes aí, hein? São palavras fortes negócio, porque... porque esse material que a gente recebe, a gente fica procurando, às vezes, pelo em ovo, procurando um toque de originalidade no roteiro, um toque de originalidade numa atuação, um toque de originalidade numa direção, numa fotografia. Porque, cara, é tanto a mesma coisa, é tanto, sabe... O mesmo... E aí nem vamos falar só da Marvel, vamos falar, por exemplo... A gente pode falar, por exemplo, dos filmes do Jason Statham. É sempre a mesma coisa, é sempre... Sabe? Porque entenderam a fórmula. Exato. Mercenários que a gente viu agora, recente. Tudo mesmo até se você pensar nisso, até nos filmes de terror, a Freira 2, né? Todo aquele universo lá que foi criado. Cara... porque assim, eles entendem uma coisa que funciona, vamos fazer isso até cansar, entendeu? Qual é a ideia? Por exemplo, o Christopher Nolan é o cara que é interessante, é o que a gente tava falando aqui atrás. Ele fez filme de super-herói, mas se você falar pra ele de super-herói agora, ele só responde com não. Mas tu lembra? Não quer mais isso. Não sei se tu lembra. O Christopher Nolan é citado pelo Scorsese aqui como sendo uma referência né, que consegue quebrar essa barreira de fazer um filme que funciona na bilheteria e funciona artisticamente, porque é um filme, ele faz filme para premiações também, tudo, né? É um cara bem conceituado nesse sentido. Ele fez cinema de herói, né? Ele fez o The Dark Knight, a trilogia, né? The Dark Knight. Mas eu lembro como se fosse hoje, 2008, que se falava na época, isso não é um filme de super-herói, isso é filme, isso é cinema, sabe? É como se ele saísse da categoria super-herói. Eu não concordo, porque... Eu sei não que concordo. É um filme de quadrinho, entendeu? Que é um filme da DC, eu não concordo, sabe? Porque eu acho que ele tem a sua fórmula em si, mas ele é muito bem feito. É diferente por isso, mas ele é ainda... Agora, a grande sacada do Nolan foi ter comprado um crédito. Ele comprou uma autoridade pra ele fazer o filme que ele quisesse. Sim. Um filme como A Origem, por exemplo, dificilmente seria feito. Dificilmente ele conseguiria ter feito um filme como A Origem, com aquele orçamento, com aquele elenco, sabe?
dificilmente, com aquela produção gigantesca, dinheiro e tal, porque era um filme difícil. Entende? Então, ele acabou comprando esse direito de fazer o que ele quiser. De fazer um filme sobre a bomba atômica. Sobre o Oppenheimer, o criador da bomba atômica. Nem sobre a bomba atômica, sobre o criador da bomba atômica. Ele conseguiu comprar isso, sabe? E eu acho que é isso que o Scorsese tá dizendo. Olha, cara, faz um pra eles, um pra gente. Sabe qual é? Né? Vai lá, mas tenta trazer pra cá. Eu acho que o Nolan fez isso muito bem, né? É. O que você tava falando agora, né? O do Duna lá, o Villeneuve faz isso muito bem. E eu acho que os outros têm que fazer isso também, sabe? Tem que trazer. Os irmãos Safdie também são, cara, os caras são demais, assim. E eles não estão abrindo mão de fazer o cinema do jeito deles. Ele joga as brutas dele com Adam Sandler. Maravilhoso. É excelente, né? Aquele filme, né? Maravilhoso. Então, assim, eu acho que a ideia é essa. Vai continuar tendo esses filmes como, pô, tem desde sempre, né? Convenhamos, né? É que a gente já falou isso várias vezes. Já foi o épico bíblico, já foi o faroeste, já foi, sabe, os musicais, e agora os super-heróis. Mas tentar pelo menos trazer um equilíbrio é importante. E mais importante que tudo, é dar o acesso. Vamos falar de novo aqui, precisa ter acesso, o cinema precisa abrir as portas para outras coisas que não sejam só isso. Tem que ser um acordo de todo mundo, sabe? Não só tem que ser dos realizadores, tem que ser de quem bota o dinheiro, tem que ser do público pra ir assistir. Tem que ser a principal responsabilidade tem que vir dos estúdios, isso daí. Eles têm que colocar no orçamento deles, tipo assim, olha, eu vou ter que fazer isso aqui pra ganhar dinheiro, porque enfim, a gente sobrevive por causa de grana, e tem que fazer isso aqui porque a gente tem que aumentar qualitativamente as nossas produções, entendeu? Sabe como é que eles pensam hoje? Claramente, esse daqui é pra render dinheiro e esse aqui é pra ganhar Oscar. Não tem um meio termo. Não tem um meio termo. Exatamente. Eu não acho que o Christopher Nolan fez A Origem pra ganhar Oscar, por exemplo. Não fez. Dando aqui o mesmo exemplo. Ele não fez A Origem pra dar Oscar. Ganhou até alguma coisa. Mas eu tenho certeza que ele não fez com essa intenção. A maioria dos seus filmes no meio do ano, né? Porque se fosse filme de premiação, ele colocava ali no final do ano, né? Que normalmente é o período em que os filmes de premiação, pensados para a premiação, são lançados, né? O Villeneuve já pensa em premiação. Ele já lança lá em novembro, ele já quer lançar em novembro por causa disso. Agora o Nolan não, ele... É porque assim, os outros filmes ainda... Ele se arrebentou nas duas vezes, né? Porque ele ia lançar em novembro, veio uma pandemia... E aí agora teve uma greve e foi adiado pro ano seguinte pra lançar num mês fuleiro, que é o mês de março, né, mano? Eu acho que a intenção não pode ser só essa, sabe? E eu acho que isso também é importante. Porque, cara, acaba acontecendo isso. Todos os filmes do Scorsese já são cotados pro Oscar. Porque, como eles são fora dessa caixa, e a gente sabe que essa caixa também não vai pro Oscar, então fica aquela coisa meio assim, não... Filme de herói, blockbuster não vai pro Oscar. Então os filmes de Oscar são... Então... Fica separado, assim, em dois blocos, sendo que não deveria ser assim. Não deveria ser assim, sabe? Faz parte daquele negócio da gente estar sempre pensando no próximo filme já. Eu tenho visto isso muito no nosso grupo interno e tal, do pessoal já pensando, vê um episódio de uma série e já tá pensando no próximo episódio ou na próxima série. Você não tá vivendo aquele momento. Você mal discute aquele momento. Mas porque terça-feira já tem o outro. Mas é porque quinta-feira já vai ter a outra. E você não tá discutindo aquilo. Não tem mais tempo. Sabe? E aí fica tudo vazio. Fica tudo... Tudo vira um consumo, né? Quando você fala de consumo, se fala de produto, né? E aí se torna um produto. Aí o produto, normalmente, ele acaba sendo descartável. E é isso que ele tá falando. Quando você só tem um tipo de filme, ele se torna um produto descartável, porque às vezes você nem lembra. A gente até já falou sobre isso, né? De filmes que a gente assiste, que a gente sai do cinema e a gente já esqueceu, sabe? A gente já não lembra mais. Porque é um produto tão descartável. É um produto de consumo, basicamente, né? É que nem uma comida que você come, e aí, uma hora depois, você já tá com fome. Nossa, o que é que tem aí pra comer? Você abre o fast food. Sabe, é o fast food, brother, sabe? É o cinema fast food. E não quer dizer que esses cineastas todos, eles só fazem coisas maravilhosas, que sejam absurdas, não sei o quê. O Spielberg já fez filmes ruins. O Scorsese, não vou dizer que é um filme ruim, tá? Mas
É um filme que não bateu muito comigo, tem uns 2 ou 3 deles assim que eu não gosto muito. Mas a diversidade de filmes, ele melhora até o seu senso crítico, sabe? Porque você vai consumindo coisas diferentes, né? Você vai assistindo ali, um filme acolá, não sei o quê, no streaming, no cinema e etc. E aí a sua percepção, ela muda também. Se você só assiste filme de super-herói, um filme que chega, tipo esse do escocês aí, do Assassinos da Rua das Flores, ele parece um ser estranho. Chega no meio do bolo ali, sabe? Ele parece um filme que chega lá e você... Caraca, o que esse filme tá fazendo aqui, sabe? Porque você já tá tão acostumado a receber só blockbuster, filme de franquia no cinema, que quando aparece um filme original, diferente, de um cineasta renomado, você... Hein? Nossa, saiu no cinema? É loucura isso, cara. Eu acho que é essa a ideia que tem que ser combatida, né? Essa ideia tem que ser combatida, de que esses filmes são estranhos. Eles não têm que ser estranhos, eles têm que ser... Normalizado. Normal. Né? E a gente tem que, cara... E é tão gostoso. A verdade é a seguinte, a gente recebe esses produtos e a gente acha bacana, divertido, a gente fala até no podcast aqui, a gente discute, e tudo mais. Mas, cara, é tão gostoso quando você pega um filme realmente bom, sabe? Cara, não é querendo fazer comparação, guerrinha de... Não, mas é tão bom quando você realmente pega alguma coisa que tem algo a dizer, sabe? E tem até franquias que fazem isso, sabe? Eu acho que Jogos Vorazes, por exemplo, é uma franquia que eu assisti há pouco tempo agora. Pô, tem algo a dizer, tem uma forma, mas ele tem algo a dizer, ele tem um... Sabe qual é? Eu lamento, na verdade, né? É um lamento ver que o cinema se tornou basicamente... o lugar das franquias, dos filmes blockbusters, dos filmes de herói, que é o principal gênero, por isso que é muito citado, porque o filme de herói, ele é o principal gênero da atualidade dos últimos 10 anos aí, 15 anos. Ele é o gênero mais rentável, é o gênero que mais tem produções sendo feitas. Então, eu acho que é até errado dizer que há mais filmes sendo feitos, porque existem filmes sendo feitos só... milhares deles, de todos os gêneros possíveis. Só que eles não mas aparecem. Não ganham o holofote, né? São os filmes que ganham o holofote. Por isso que eu falei isso. Exato. Quando tiverem que procurar lá no futuro quais os grandes filmes, cara, eles vão ter que ficar mexendo de filme do Oscar. Porque é isso. Ou é filme do Oscar, ou é esse cinema fabricado. E a gente tá falando especificamente do cinema, né? O que chega ao cinema. Porque filmes continuam sendo feitos. E filmes maravilhosos. E muitos deles estão saindo em streaming, por exemplo. Que se tornou a casa do cinema indie. O cinema indie achou no streaming um local onde ele pode ser lançado, distribuído, né? Só que muitos desses filmes, antes, eles chegavam onde? No cinema. Muita gente descobria... Exatamente. Eu descobri Matrix, por exemplo. Matrix tá longe de ser um filme indie. Mas é um filme que ninguém sabia que estava sendo feito, que ele simplesmente chegou e explodiu a cabeça das pessoas. Quando é que a gente vai ter um filme desse, assim? Que a gente realmente nem sabia, e ele chegou e disse assim, caraca, que foi o que eu acabei de ver aqui, caralho, né? É difícil pensar. É difícil pensar. Realmente tá complicado a situação. E não eu repito, não é revisionismo, tá? Aí você pode estar, você tá um exemplo, aí você fica aqueles um exemplo. Aquela exceção, a exceção não pode ser regra. Enfim, o escocês, ele teve uma razão ao falar sobre esse... Como você sempre teve, né? O escocês, ele, além de tudo, de um amante do cinema, um romântico do cinema, ele é um entendedor de cinema que briga desde muito tempo atrás. Ele é muito amigo de Steven Spielberg e George Lucas. Best friend. Francis Ford Coppola, né? O quarteto ali, né? Mas o Spielberg e o George Lucas são duas pessoas que enveredaram pro blockbuster. Né? E aí quando o Scorsese fala sobre esse cinema comercial, blockbuster, mas indiretamente ele tá falando do Spielberg também e do George Lucas, sabe? Mas foram os caminhos que a galera escolheu, sabe? E eu diria até que o Spielberg, ele faz bem isso, que ele faz blockbuster, ele faz um filme mais... uma biografia que ele quer contar, ele faz um negócio, ele vai pra um negócio, vai pro outro. O George Lucas aqui ficou só em Star Wars mesmo e aprendeu que a vibe dele nem era... dirigir muito não, sabe? Ele queria ganhar dinheiro mesmo com Star Wars e é isso aí. Queria, ser feliz.
Mas enfim, falamos aí sobre marcha escocesa aí. Vídeo grande aí, uma discussão que sempre vai surgir. Mas eu acho que tem coisas que a gente pode tirar disso, sabe? Cara, como é bom a gente ainda ter um marcha escocesa pra falar sobre essas coisas e a gente poder discutir. E aí você pensa assim, cara, com uma fala dessa ela vai mudar a indústria? Eu acredito que não muda. Porque a gente viu o CEO dos maiores estúdios aí de Hollywood dizendo assim, tem que apostar em franquia, vamos fazer filme de franquia, rapaz, pra gente ganhar dinheiro. Ai, hein? Fechamos aí mais um vídeo, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade aqui, você vai ser notificado aí, no seu celular, no seu e-mail e tudo. Aproveita para dar um likezinho se você gostou desse vídeo, gostou da discussão, gostou do papo. Concorda, discorda, interage aí nos comentários. Sempre é possível a gente, quando tem uma entrevista dessa, a gente ter boas discussões. A gente ter bons papos. Os comentários pra gente são extremamente importantes. Se eles não fossem importantes, a gente bloqueava os comentários. Os comentários são abertos, é porque os comentários são importantes. Eles são uma extensão do vídeo, uma continuação do vídeo. Dá para continuar a discussão nos comentários sempre. Então você é sempre muito bem-vindo a comentar em nossos vídeos aqui. Contanto que se respeite. E cara, uma coisa que a gente aprende é não falar sobre a pessoa. É falar sobre o que foi comentado, sobre o assunto. A partir do momento que você pega o assunto para discutir e destrinchar, tudo muda. Então, que a gente possa fazer isso mais vezes. Beleza? É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.